Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que bom poder estar de volta com vocês nesta manhã de 12 de julho de 2020 para a nossa escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis. É uma bênção muito grande estar com vocês e nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, que nossos estudos são sempre baseados nessa revista, e nós temos por título deste terceiro trimestre Esperança em tempo de quarentena. Todos nós estamos em quarentena, estamos em confinamento social, estamos com restrições para sair de casa e isso tem nos trazido aí uma mudança de vida, de comportamento e tem nos afetado bastante, não só nós como igreja, mas o Brasil todo, o mundo todo tem sido afetado. Consequentemente, tem surgido aí vários problemas, várias adversidades. E é justamente sobre a adversidade que nós vamos tratar nesta manhã. A nossa lição, que é a segunda lição desta série, ela tem por título Adversidade traz maturidade. Então nós vamos ver um pouquinho hoje o que é a adversidade na vida do cristão, como o cristão deve se comportar em meio à adversidade e como Deus se faz presente em tempos de adversidade ou em tempos de lutas, como nós temos no nosso vocabulário, ou em tempos de tribulações que nós estamos passando. Então vamos ver um pouquinho sobre adversidade. A lição de hoje, ela está baseada na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, dos versos 16 ao 18. E esses versos dizem assim: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então o apóstolo Paulo aqui, logo no início da nossa lição, ele vai dizendo o seguinte: olha, nós não podemos dar chance para o desânimo, porque embora estejamos passando por um período de quarentena, por um período de confinamento social, e este período tem trazido aí uma série de consequências à nossa vida social, problemas de saúde, problemas financeiros, com perdas de emprego, com a preocupação se vamos ter ou não com que nos manter amanhã. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, mas nós não fixamos os olhos não naquilo que se vê, assim, aliás, ele diz, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que o apóstolo Paulo aí nos dá é justamente uma esperança para esse período de quarentena que nós estamos vivendo, pois ele diz: pois o que se vê é transitório, isso vai passar. Mas vejamos lá, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versos 15 e 16, ele diz: pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. O nosso sumo sacerdote aí referido é o Senhor Jesus Cristo, porque ele se fez um de nós, ele habitou entre nós e ele passou por uma série de problemas, para que ninguém pudesse dizer: o Senhor para ele foi fácil. Mas não, ele se fez um de nós e passou por tudo aquilo que nós passamos. Mas aí o autor diz o seguinte: que nós devemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, encontrarmos favor
que nos ajude no momento da necessidade. Então, o que nós temos de recomendação aí? É que nós devemos estar na presença de Deus, colocando nossas vidas nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, que então nós devemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, porque, como eu já disse, o Senhor Jesus, que é o nosso grande sumo sacerdote, Ele passou por adversidades. Nós conhecemos bastante a vida do Senhor Jesus. Mateus, por exemplo, no capítulo 14, dos versos 32 ao 34, ele diz: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Este foi eu creio que um dos maiores momentos de adversidades que o Senhor Jesus Cristo passou. Ele sentiu-se abandonado pelo Pai, a angústia era grande, ele sabia que estava chegando o momento da cruz, mas Jesus passou então por esse momento de uma tristeza profunda. Por quê? Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então o Senhor Jesus entende muito bem os momentos que nós estamos passando, e é por isso que o autor da carta aos Hebreus nos recomenda que nós nos aproximemos do trono da graça com toda confiança. Por que se o Senhor Jesus Cristo passou por toda essa série de sofrimentos, de adversidades, ele também disse que o seguinte: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto aqui esteve, sofreu, e sofreu muito, porque ele foi à cruz e sofreu por nós, nós que somos servos do Senhor, nós também estamos sujeitos às adversidades. Então, João, quando diz lá no capítulo 15, verso 18 a 21, narrando o que Jesus nos diz, ele diz o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Jesus sofreu muito mais, ele foi odiado. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então, veja que ele diz lá que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se o Senhor Jesus foi perseguido, se o Senhor Jesus foi caluniado, se o Senhor Jesus teve momentos de adversidades, nós também os teremos, porque nós, como servos do Senhor, não somos maiores do que Ele. Ele é o nosso sumo sacerdote. Podemos dizer, Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Em consequência, Jesus vai nos dizer o seguinte: olha, veja só, João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz em meio às adversidades. Aproxime-se do trono da graça com toda a confiança e vocês serão inundados de paz. Porque no mundo, de fato, vocês terão aflições, porque eu passei por aflições, eu passei por adversidades. E o escravo, o servo, não é maior do que o Senhor. Mas tenham ânimo, tenham alma, tenham coragem, estejam animados, porque eu venci e vocês vão vencer. Sabe por quê? Porque eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos ou dos séculos. Então, Deus nunca prometeu que removeria as aflições, as adversidades da vida dos seus filhos, mas deixou uma grande certeza. Que grande certeza é essa? Veja lá. Olha o que o salmista diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas.
Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O salmista diz: o Senhor é meu pastor. Tá? Aí no verso 4 ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Então veja aí que há sim a possibilidade, há momentos na vida que o servo do Senhor vai passar por vales de trevas e de morte. Mas mesmo passando por esses momentos de treva e de morte, não temerei perigo algum, porque o Senhor Jesus diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês vão ter momentos de adversidade, momentos de aflições, momentos de tribulações. Mesmo quando você estiver passando por esses vales de adversidade, tribulações, de trevas e de morte, tá? Não temam, porque eu estarei com vocês. Eu sou o bom pastor. Porque sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. O Senhor Jesus disse que Ele estaria sempre conosco. E Ele disse: eu venci o mundo. Então nós temos essa certeza e a fidelidade do Senhor, de que Ele não falha, porque se Ele venceu, nós consequentemente venceremos. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não usa as adversidades como forma de punição, mas sim como uma oportunidade de crescimento, de refinação, para que nós conheçamos mais o Senhor e para que nós depositemos mais a nossa confiança no Senhor, para que nós entendamos o quanto nós somos dependentes do Senhor, porque sem Ele nós nada somos, nós nada podemos fazer. Então, como é uma oportunidade de crescimento, de refinação, para uma maior intimidade com Deus, para o crescimento espiritual, olha o que o salmista diz no Salmo 119, nos versos 67 e 68. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e o que fazes é bom, ensina-me os teus decretos. Às vezes, no momento de fraqueza, nós temos a tendência de tomar um desvio, de nos afastarmos do Senhor. Mas aí o Senhor vem com o seu amor, como bom pastor, porque a sua vara e o seu cajado nos protegem, e ele nos livra do desvio. Então ele vai usar alguma forma de adversidade para fazer com que nós voltemos a alinhar a nossa proa com o objetivo do Senhor nas nossas vidas. Então, Deus não usa as adversidades como uma forma de punição, mas sim como uma oportunidade de crescimento, de refinação, para que nós cresçamos espiritualmente. Ainda voltando lá aos Hebreus, o seu autor no capítulo 12, versos 10 e 11, diz o seguinte: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Às vezes, sim, o Senhor vai trazer momentos de adversidade sobre nossas vidas, para que nós sejamos disciplinados, visando a nossa santidade. O Senhor não tem prazer no sofrimento de ninguém, não. Tá? O Senhor vai usar alguns momentos visando ao nosso bem futuro, ao nosso bem-estar, à nossa vida de santidade, porque Ele está nos preparando para uma vida melhor. Então, prosseguindo no que o autor aos Hebreus diz, ele diz o seguinte: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Eu acho que todos nós já experimentamos momentos difíceis no passado, que hoje, olhando para trás, como nós agradecemos ao Senhor.
Ah, se o Senhor não me tivesse me guardado naquele momento. Ah, se o Senhor não me tivesse feito passar por aquela situação tão difícil. O que teria acontecido com a minha vida? Aquilo que parecia ruim, lá no passado que pareceu ser tão ruim, hoje a gente olhando, a gente vê a graça, a misericórdia. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, porque o Senhor está conosco e Ele vela pelo nosso bem, e esse velar pelo nosso bem, Ele ao mesmo tempo está velando pela nossa santidade. Isso quer dizer o seguinte, que Deus nos dá força em meio às lutas, em meio às adversidades. Ele está conosco, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o meu pastor. Né? Então, voltando ao Salmo 23, no verso 4, ele diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, no meio das adversidades, nós temos a certeza da presença do Senhor cuidando das nossas vidas. Veja, as adversidades, elas surgem, então, como disse, visando a nossa santidade, visando ao nosso crescimento espiritual, visando a uma experiência maior com Deus, a uma vida de uma intimidade maior com Deus. E isso nos fica bem claro quando nós nos lembramos do povo hebreu, quando foi libertado da escravidão no Egito e caminhou pelo deserto durante 40 anos, rumo à terra prometida. Ao longo desta caminhada, este povo que ainda precisava conhecer muito o Senhor, teve que ter experiências muito sérias com o Senhor. Vieram sobre eles diversas adversidades. O Senhor teve que lidar com este povo, que era um povo, como a Bíblia diz, de dura cerviz, era um povo difícil de lidar com ele. Moisés teve uma série de dificuldades com ele, porque o Senhor estava moldando este povo, porque deste povo nasceria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deste povo hebreu, que descendente de Abraão, então, o Senhor trabalhou com ele para que hoje nós, salvos pela graça pelo Senhor Jesus, descendente desse povo, nós nos tornássemos participantes dele, porque nós somos o Israel de Deus, e Deus está lidando com a nossa vida, Deus está trabalhando com a nossa vida, Deus está nos moldando. É justamente aquela ideia do oleiro e do barro. Ele está nos moldando, e nesse moldar, ele está visando a nossa santidade. Ele está visando a uma vida de retidão diante dele, e não só diante dele, também diante dos outros, porque as dificuldades que surgem, elas vão nos beneficiar, mas também elas vão por nosso intermédio, beneficiar muitas outras pessoas. Então, quando aquele povo estava no deserto, o Senhor estava trabalhando com ele, e às vezes o Senhor nos conduz ao deserto para trabalhar conosco. Então, o passar por lutas não significa falta de fé ou desobediência, mas uma forma de fortalecimento da fé. É por isso que, às vezes, a semelhança do povo hebreu no deserto rumo à terra prometida, tá? O Senhor, às vezes, também nos leva ao deserto. E nós estamos caminhando no deserto rumo também a uma terra prometida, porque nós temos a certeza de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Então, nós não estamos jogados aí à disposição do acaso, jogados à própria sorte. Temos a certeza do amor de Deus, e o pai que ama o seu filho, ele o disciplina visando o seu bem, visando o seu bem, visando o seu futuro. E é o caso do Senhor, que ele nos trata como pai, e então, às vezes, faz-se necessária a disciplina. Romanos, Paulo vai dizer lá no capítulo 8, versos 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 8, 28 e 29, que nós vamos ver um pouquinho mais sobre este trecho que nós acabamos de ler. Vejamos. Quando Paulo diz sabemos, isso é uma expressão de fé. Ele diz aqui, olha, sabemos que Deus age em todas as coisas
Paulo diz então que esse sabemos é uma expressão de fé, de certeza que nós temos no Senhor. Por quê? O termo grego que aparece neste texto de Paulo, quando se refere a sabemos, é o termo que quer dizer aidó. Aidó significa perceber com os olhos, entender. Então, quando nós estamos passando por algumas dificuldades, nós, pelos olhos espirituais, temos condições perfeitas de entender que é o Senhor que está trabalhando na nossa vida. Você vai ver onde aparece esse termo aidó, tá? Lá em Mateus capítulo 2, verso 2, quando por ocasião do nascimento de Jesus. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vimos, o termo que aparece aí é aidó. É justamente isso. Então, é enxergar. Quando nós estamos passando por dificuldades, o apóstolo Paulo diz, sabemos que todas as coisas, nós vemos claramente que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos continuar falando desse trecho aí do apóstolo Paulo. Deus, então, está no controle da nossa vida, tá? Deus está no controle. Sabemos com certeza, nós vemos com certeza, isso fica perceptível pelos olhos da fé, que é o Senhor que está trabalhando na nossa vida. Para quem? Deus está trabalhando de uma maneira perceptível para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus são amados por Ele. Então, se são amados por Ele, o Senhor vai moldar a nossa vida, visando sempre ao nosso bem. E daí que a razão pela qual, alguns momentos da vida, temos momentos de adversidades, de tribulações, de lutas, mas nós nunca estamos sozinhos. Então, no Salmo 119, verso 71, o salmista diz lá, foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Vamos continuar então falando sobre o apóstolo Paulo lá em Romanos ainda, capítulo 8, verso 28 e 29. Os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Veja, quando o Senhor está trabalhando, Ele está nos moldando para que nós sejamos semelhantes ao Senhor, conformes à imagem de seu Filho, que é o nosso grande sumo sacerdote. Então, esse tratar do Senhor com a nossa vida, esse agir do Senhor em todas as coisas da nossa vida, é um agir do Espírito Santo de Deus. Porque, veja só, olha, começando lá no verso 27 de Romanos 8, 27 e 29 agora. Nós lemos anteriormente 8, 28, né, e 29. Agora nós vamos ler o capítulo 8, do verso 27 ao 29. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Se lembra que antes, no versículo 25, 26, Paulo diz o seguinte, que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Paulo está tratando aí da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Aí ele prossegue. E aquele que sonda a intenção, e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é esta, que nós atinjamos o padrão que Deus deseja que nós atinjamos. Então, aí ele vai dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Bom, é o Espírito de Deus que está trabalhando em nossas vidas para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Porque nós amamos o Senhor, nós como templos do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha em nós, ele sonda os nossos corações, e isto faz com que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Então você vai ver aí que nesse conjunto de adversidade, de lutas, de tribulações que acontecem às vezes em nossa vida, é justamente a ação do Espírito de Deus para que a vontade de Deus se realize em nossas vidas. Aí Paulo diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Veja, esta é a intenção do Espírito Santo na nossa vida. E este agir do Espírito Santo, o Senhor vai trabalhar para que nós sejamos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Então, se o nosso irmão maior, que é Jesus, sofreu, passou por dificuldade, nós também passaremos, mas isto é um agir do Espírito Santo em nossas vidas, visando o nosso aperfeiçoamento, visando a nossa maturidade espiritual. Então, é este agir do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que vai fazer com que nós sejamos sondados pelo Espírito, que vai permitir justamente o agir de Deus nas nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, as adversidades são os meios pelos quais Deus trabalha para cumprir sua vontade em nossas vidas. Tá? Então é isso que o Senhor faz. Então o grande projeto de Deus é nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Este é o objetivo do Senhor. Deus nos permite então passar por adversidades na vida, visando ao nosso bem, visando a nossa maturidade, porque isso faz com que nesse caminhar com Deus, a nossa comunhão com Deus seja mais próxima, bem mais íntima. E à medida que nós conhecemos o Senhor, nós vamos crescendo na comunhão com o Senhor. Isso quer dizer o seguinte, olha, no passado nós tínhamos um certo conhecimento de Deus. Hoje, à medida que nós vamos ganhando experiência na caminhada com Deus, nós o conhecemos muito mais, porque nós vamos crescendo. A vida no Espírito é um crescendo, porque é uma vida de santidade, é um processo pelo qual nós estamos passando, de maneira que nós atinjamos a maturidade, de maneiras que nós atinjamos a semelhança e a imagem de Cristo. Este é o agir de Deus nas nossas vidas. Então, as adversidades, portanto, fortalecem a nossa fé, tornando-nos cristãos amadurecidos, cristãos experientes, cristãos que conhecem mais o seu Senhor porque têm crescido na fé. Aí Tiago vai dizer o seguinte, na sua primeira carta, na sua epístola, aliás, não na sua primeira carta, só tem uma carta dele, né? Tiago vai dizer o seguinte no capítulo 1, do verso 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a adversidade, a provação, visa justamente a nossa maturidade, visa justamente a integridade da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus. Ele acrescenta, sem lhes faltar coisa alguma. Então, sim, o cristão passa por adversidades, e essas adversidades visam a provar a nossa fé e produzir perseverança. Veja, o grande exemplo de Abraão, que é o pai da fé, que está lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus, né? Ele, quando vai oferecer o seu filho ao Senhor, que o Senhor pede a ele que ofereça o seu filho em sacrifício, Abraão foi intensamente provado. E Abraão, ele quando chega ao pé do Monte Moriá para subir com o seu filho Isaque para oferecê-lo em sacrifício, ele diz aos seus 2 servos, olha, fiquem aqui embaixo, porque nós vamos lá em cima adorar e depois nós voltaremos. Abraão tinha toda a certeza que, embora Deus tivesse pedido o seu filho em sacrifício, que ele iria lá em cima, oferecer o seu filho a Deus, mas que ele voltaria com o seu filho, porque Deus é fiel e Deus tinha uma promessa na vida dele, e isto Deus estava fazendo com que Abraão conhecesse mais o Senhor e que Abraão entendesse que havia uma grande promessa que se daria por meio da descendência dele, que o Senhor diz para Abraão, Deus para si cordeiro proverá. Estava ali a grande promessa de que viria o Senhor Jesus. Então Abraão, nesse momento de adversidade, que foi uma coisa difícil, o Senhor chegar para ele e pedir o seu filho, que era o único filho dele, com Sara, sua mulher, então foi um momento de grande prova para ele, mas no entanto, ele subiu com a certeza de que o Senhor estaria com ele e de que ele voltaria com o menino. É por isso que ele disse aos seus servos, ó, fiquem aqui embaixo, que nós vamos lá em cima adorar e depois nós voltaremos. Então, por isso que Tiago diz, considere o motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provações, porque essas provações visam de fato ao nosso amadurecimento e à integridade da nossa vida espiritual. Porque nada acontece por acaso. Eis aí o exemplo de José, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos a mercadores ismaelitas e depois acabou parando no Egito. Lá José teve dificuldades, lá José foi traído, lá José foi caluniado, lá José foi parar na prisão e, no entanto, depois de tudo isso, José torna-se governador do Egito e tudo isso você vê o plano de Deus. Então, em Gênesis nós temos o seguinte relato de José no capítulo 50, versos 19 e 20. José, porém, lhes diz: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Foi aquilo que eu falei há pouco. Às vezes nós passamos por adversidades e no meio dessa adversidade a nossa experiência com o Senhor aumenta e, por meio dessa adversidade, nesse aumento da nossa experiência com Deus, outras vidas serão abençoadas, porque nós já passamos por aquela experiência e nós poderemos ajudar alguém, nós poderemos servir de exemplo, de maneira que o outro seja fortalecido quando estiver no momento de adversidade, no momento de atribulação. Então, tudo que Deus permite acontecer na nossa vida, já que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, já que nós sabemos, já que nós vemos, já que nós percebemos com os nossos olhos espirituais, que Deus trabalha em todas as coisas, tudo tem um propósito. Como eu disse há pouco, nós não estamos jogados ao acaso, nós não fomos criados por um Deus, como diz o deísmo, que nos jogou e nos abandonou. Não, Deus cuida de nós. É por isso que o Senhor Jesus diz: eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E mais à frente ele vai dizer: e eu estarei com vocês todos os dias. Então, tudo tem um propósito. E neste propósito, Deus não desperdiça, então, sofrimento na vida de seus filhos, na vida daqueles que o amam. Como Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus não vai desperdiçar sofrimento na vida de seus filhos. São momentos ruins, são, mas nós nunca estamos sozinhos, pois Ele está conosco. Aí, Romanos ainda, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5, verso 3 a 5, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, veja, também nos gloriamos nas adversidades, também nos gloriamos nas lutas, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado. Deus está trabalhando conosco e somente o Senhor Jesus é que pode mudar o caráter de uma pessoa. Então é o Espírito Santo trabalhando em nós que vai fazer com que nós tenhamos um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E é este Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimidos. É este Espírito Santo que vai fazer com que a vontade de Deus se realize em nossas vidas, porque todas as coisas trabalham ou cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos, na vida daqueles que o amam, mas Deus está sempre visando ao nosso amadurecimento na caminhada com Ele. Agora, uma outra coisa é o seguinte: Paulo diz que são tribulações, que são lutas momentâneas. Por quê? São passageiras, porque nós temos a certeza que um dia tudo isso aqui vai acabar e que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, as adversidades, elas são passageiras, e Paulo vai dizer isso lá na 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 17 e 18, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, ele diz que são leves, hein? Olha o quanto o apóstolo Paulo sofreu. O apóstolo Paulo foi preso, o apóstolo Paulo foi chicoteado, o apóstolo Paulo foi perseguido, o apóstolo Paulo ele sofreu naufrágio, o apóstolo Paulo passou por dificuldades, foi escorraçado, foi expulso de cidades, e ele diz, e em meio de tudo isso, ele diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos.
quando ele se refere aí aos sofrimentos leves, por certo ele está fazendo uma comparação com tudo aquilo que o Senhor Jesus passou. Comparando, levando com relação a tudo aquilo que o Senhor Jesus passou, os nossos sofrimentos jamais poderão ser comparados ao do Senhor Jesus. Por isso ele diz, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, é momentâneo, né? É momentâneo, mas o que não se vê é eterno. Então o apóstolo Paulo fala com toda certeza de que isso tudo vai acabar, isso tudo vai passar. Aí voltando lá para o capítulo 8 de Romanos, no verso 18, ele diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Considero que os nossos sofrimentos atuais, considero que esse momento de quarentena, que esse momento de confinamento social, nada disso, apesar do desemprego estar batendo a porta, apesar do medo se o comércio vai dar certo, se as nossas transações comerciais, financeiras vão dar certo, Paulo diz, olha, nada disso pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Então, por que nós somos provados, então? Porque nós passamos por adversidades. Já falamos bastante, mas vejamos lá. Olha, as adversidades ela têm o seu valor didático. Então, ela faz com que nós cresçamos no conhecimento e na intimidade, né, no caminhar com o Senhor. As adversidades, elas vão fazer o quê? Vão fazer com que nós sejamos mais constantes na nossa fé, vão nos dar mais firmeza no Senhor e vão nos dar mais persistência na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E outra coisa, elas vão nos mostrar como nós nos portamos sob pressão, porque quando nós estamos sob pressão, é neste momento em que nós devemos colocar tudo diante do Senhor. Então, isto vai fazer, as adversidades vão fazer com que nós verifiquemos como é o nosso comportamento em meio às lutas. Estamos confiando mesmo no Senhor? Estamos chegando diante do trono da graça com toda a confiança, com toda a certeza? Aí Tiago diz lá no capítulo 1, verso 4 e 5, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês, qual é o objetivo? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Esse falta de sabedoria, eu já ouvi muita gente falando, não, é isso mesmo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas quando fala fora do contexto. Tiago quer dizer o seguinte, quando você estiver em meio às adversidades, quando você estiver em meio às tribulações, quando você estiver em meio às lutas, e você não estiver entendendo, peça a Deus sabedoria para que você possa entender qual é o plano de Deus na sua vida em meio àquela luta. É isso que Tiago quer dizer. Peça então sabedoria a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido, para que nós possamos entender por que motivo nós estamos passando por aquela situação. É isso que Tiago quer dizer. Olha, Tiago diz, nós teremos tribulações, nós passaremos por provações. Mas se você não estiver entendendo, peça a Deus sabedoria. Sabe por que peça a Deus sabedoria? Eu vou voltar aqui ao slide anterior. Porque, às vezes, em meia luta, é uma luta, é um momento difícil que nós precisamos tomar uma decisão. Nessa tomada de decisão, nós precisamos da orientação do Senhor. Às vezes é uma palavra que vai resolver alguma coisa que está complicada. Às vezes são situações diversas que nesse pedir sabedoria ao Senhor, Ele vai nos mostrar por que razão nós estamos passando ali e como nós poderemos vencer então aquele momento de tribulação, já que nós temos a certeza de que Ele está conosco e que Ele vai nos mostrar, Ele vai nos dar a sabedoria para que nós possamos ter um comportamento adequado, para que nós possamos estar com a nossa confiança firmada no Senhor. É por isso que domingo passado eu citei parte daquele hino que diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, porque é na rocha que é Cristo e Ele é a nossa fonte de sabedoria e de firmeza.
porque as adversidades, elas vão justamente proporcionar isso: constância, firmeza, persistência. E isto é que o Senhor está trabalhando conosco. E nós precisamos sim de sabedoria para entender aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Então, nós estamos sim vivendo um período de quarentena de adversidades. Mas como já disse há pouco, e vou repetir o que o apóstolo Paulo fala na 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que pesa mais do que todos eles. Este período, irmão, de quarentena, tem nos mostrado o quanto nós somos dependentes de Deus. Veja que uma coisinha microscópica mexeu com o mundo todo. Esse vírus mexeu com o mundo todo. Então nós não somos nada. Uma coisinha microscópica mexeu com todo mundo, mexeu com toda a economia, mexeu com o relacionamento, mexeu com a saúde das pessoas. Quantos já foram infectados, quantos já perderam a vida por causa desse vírus que está aí, desse coronavírus, né? E aí nós estamos agora vivendo um momento de quarentena e isso também vai nos levar a uma reflexão. Olha, antes da quarentena nós tínhamos as nossas igrejas, os nossos templos lá funcionando, né? Os nossos prédios onde nós nos reunimos como igreja funcionando, e quantas vezes muitos de nós deixamos de ir à igreja. Hoje é domingo, eu estou cansado, eu não vou. Quantos ficaram em casa fazendo o quê? Assistindo televisão, assistindo Fantástico. E que proveito houve nisso? E agora, se eu tivesse lá, se eu pudesse me reunir, estar de volta lá com meus irmãos. Olha, eu acho que este momento, tá, de quarentena, que como o apóstolo Paulo diz, são sofrimentos leves e momentâneos, vão fazer com que nós valorizemos muito mais a nossa vida de comunhão com os irmãos, a nossa vida congregacional. Vai fazer com que nós revisemos os nossos relacionamentos. Vai fazer como nós pensemos um pouco mais na nossa vida comunitária, como comunidade de fé que nós somos. Ou seja, esse período de quarentena, já que as adversidades trazem maturidade, tá? Isso está fazendo com que nós revisemos nossos valores. Eu acho que muita gente vai dar um valor tremendo à igreja, à comunhão, o compartilhar, o estar juntos. Quantos agora estão privados de visitar pai, de visitar mãe, de visitar os avós, de visitar parentes? Quantos estão com medo de ir à rua? Quantos estão com medo de ir a médico porque podem ser contaminados? E com isso as doenças estão se desenvolvendo em casa e a situação piorando. Ou seja, os nossos valores estão sendo revistos em termos de relacionamento, em termos da nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Eu creio que este momento é um momento para uma grande reflexão, para que nós pensemos, olha, lembre-se daquilo, como eu era feliz e eu não sabia. Quanto tempo eu deixei de ir à igreja, quantas atividades eu deixei de participar, quantas oportunidades eu perdi no relacionamento com a minha família, quantos momentos que eu pude estar com meus familiares, que eu podia visitá-los e eu os deixei para lá para fazer outras coisas pensando em mim mesmo. Então, é momentos de revisão de valores e as adversidades, elas justamente vão fazer isso, elas trazem amadurecimento, trazem maturidade e esses momentos de confinamento, esse momento de quarentena, eu creio que está mexendo com muitos de nós. Em suma, todas as coisas cooperam, trabalham, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque é o mover do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que a vontade de Deus seja realizada em nossas vidas. E isso nos leva ao seguinte, olha o que o salmista diz no Salmo 16, verso 5. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está em tuas mãos, tu diriges a minha vida, é o que o salmista diz no Salmo 16, verso 15, que faz nos lembrar, como eu acabei de falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão,
Que o Senhor nos guarde e que nós possamos refletir um pouquinho sobre o nosso comportamento e que nós possamos aproveitar esses momentos de quarentena para uma reflexão, para uma vida mais íntima com o Senhor, para que nós valorizemos aquilo que nós não estamos podendo fazer agora e quantas oportunidades foram perdidas no passado. Como eu disse, eu era feliz e não sabia e agora estou sentindo falta. Mas que nós possamos aprender e que nós possamos sair dessa situação, que eu espere que não dure muito, mas que nós possamos sair mais amadurecidos, mais unidos e firmados na rocha que é o Senhor. Meu irmão, desejo a você, meu irmão, a você, minha irmã, uma semana muito abençoada e domingo que vem nós estaremos de volta aqui com mais uma outra lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Fique na paz do Senhor e um grande abraço a todos.